Olá, está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o programa de identificação de vítimas do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Veja quem são os nossos convidados. O Procurador de Justiça, Rogério Scantambulo, que é coordenador do Núcleo de Apuração Criminal do MP do Rio de Janeiro, e o Promotor de Justiça, Pedro Borges Mourão Sá Tavares de Oliveira, que atua no Centro Integrado de Apuração Criminal do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Bem, eu queria começar aqui com o Dr. Rogério. Dr. Rogério, o que é exatamente esse trabalho? Nós coordenamos esse Centro Integrado, como o nome mesmo diz, ele é integrado por duas instituições, o Ministério Público e a Polícia Civil, e nós trabalhamos os inquéritos policiais oriundos das chamadas delegacias de acervo cartorário. E desse acervo, numa análise profunda desse acervo, nós constatamos que a metade do acervo constitui-se de homicídios. E um percentual, que vai de 10% a 20%, de vítimas não identificadas, pessoas que foram assassinadas e não se sabe a identidade. Só fazendo uma pequena interrupção, porque nosso programa é exibido para o Brasil inteiro, e provavelmente os nossos telespectadores fora do Rio de Janeiro não sabem o que é esse centro de cartorário, como é que chama? Que o senhor acabou de falar. Delegacia de acervo cartorário, desculpa. Essas delegacias, nós temos no Rio de Janeiro um programa chamado Programa Delegacia Legal. Esse programa, ele se propõe a uma modernização não só das estruturas físicas das delegacias, como também de todo o procedimento investigatório, com a implantação de sistemas de computador, né, uma agilização. Ele dá uma nova sistemática à investigação criminal. Só que o programa Delegacia Legal, quando uma delegacia é transformada em legal, de convencional para legal, o acervo dessa delegacia, todos os inquéritos passam para uma delegacia chamada Delegacia de Acervo Cartorário, ou seja, essa delegacia zera os inquéritos. E na capital do Rio de Janeiro, esse acervo vem agora para o Centro Integrado, para esse Centro Integrado que eu estou coordenando atualmente. Então o senhor está pegando essa massa de informações e fazendo um levantamento. Exatamente. E nós descobrimos um manancial bastante rico em termos de informações. Observe, num determinado momento nós recebemos no Centro Integrado aproximadamente 50 mil inquéritos. Isso é um retrato da criminalidade da capital do Rio de Janeiro. Né? E quando nós levarmos esse programa, esse Centro Integrado, para o interior, nós teremos um retrato de toda a criminalidade do estado do Rio de Janeiro. Isso permitiu que nós fizéssemos uma análise desse acervo e permitiu a implantação desse programa de identificação de vítimas. Pois é, doutor Pedro, que desdobramento pode ter esse trabalho? O que se espera dessa coleta gigantesca de informações? Eu acho que o maior mérito que se pode encontrar nessa iniciativa é o atendimento efetivo da parcela mais carente da população. Quando a gente fala em vítima e fala em identificação, e hoje o programa já avançou, na verdade, com um programa muito mais amplo, que abarca esse critério humano e essa questão social tão importante da identificação das pessoas, a gente fala em atender ao direito que as famílias têm, em essência, de identificar os seus familiares, principalmente aqueles que foram vítimas de crimes, mas também qualquer outra situação que tenha impedido a identificação. Se você observa hoje como o sistema de identificação vem funcionando, você vê que ele penaliza em muito aquele mais carente, que não dispõe de recursos para acionar um advogado, para promover um processo judicial que determine a expedição de ofícios. Você fica praticamente sem ação, sem condição de localizar e identificar o seu familiar. Então esse programa ele começa a regimentar uma série de rotinas que permitem que o Estado abarque, como deve ser, toda essa responsabilidade pela produção dessa informação. Então a gente vem localizando esses casos em que a gente encontra vítimas de crime e hoje em dia também outras vítimas que não sejam de crime, mas que se encontrem numa situação de desaparecimento e passa a produzir essa identificação com todos os desdobramentos necessários. E esse é um aspecto importante. A gente se preocupa em fazer a modificação do registro civil daquele óbito, o que permite não só a dignidade daquela família, mas permite até aspectos financeiros. Por exemplo, você pode a partir daí oferir um benefício previdenciário, uma faculdade que estava antes obstada pela ausência de um documento oficial de uma certidão de óbito. Eu gosto de citar como exemplo paradigmático dessa situação toda o caso da dona Helena, que foi uma mãe atendida pelo programa,
A gente encontrou um inquérito em que havia um encontro de um cadáver, esse cadáver a gente identificou como sendo o filho dela, mas a situação peculiar dela era a seguinte: ela sabia que o filho dela estava morto, ela não sabia nem onde nem como. Ela tinha uma certidão de óbito onde constava homem cadáver, indigente, e ponto, nada mais, enterrado quase como um animal, como um bicho. E ela era objeto de chacota na comunidade dela porque o filho dela era o carvãozinho. Havia ali o boato de que ele teria sido vítima da carbonização, a prática cruel dos traficantes. E a alegria dela, se é possível tirar a alegria de uma tragédia tão grande, foi ter descoberto, através da informação que a gente produziu, o auto do exame cadavérico vinculado, em definitivo, àquela vítima. O filho não havia sido objeto de carbonização, ele havia morrido por disparo de arma de fogo. Tudo é muito trágico, mas é um sofrimento menor para aquela mãe, e ela finalmente pôde ter a dignidade naquela comunidade provar ali para os seus vizinhos que o filho não era o carvãozinho. O filho, sim, havia sido objeto de um assassinato, uma história grave e triste, mas a gente recuperou um pouco da dignidade daquela pessoa, um pouco da trajetória que estava perdido. Eu acho que esse é o aspecto mais contundente do projeto, é a abrangência social e o cuidado com o sentimento humano que está envolvido nisso tudo. Quer dizer, nós estamos falando de direitos humanos, né, doutor Rogério? Quando quando o Ministério Público está desempenhando essa ação, porque o que poderia passar assim para o leigo é que aquilo que já foi soterrado, aqueles inquéritos do passado já não tem mais importância, vamos olhar para frente, tá? Mas não é assim, pelo que o senhor está mostrando pelas estatísticas, tem questões de gravíssimas repercussões ainda dentro desse universo de informações, né? Exatamente, é um direito de sua família saber onde está o seu ente querido, sabe, enterrá-lo, ter uma certidão de óbito digna com o nome da pessoa, não um homem cor branca, né? E é interessante, eu costumo dizer que nós temos um cadastro nacional de veículos desaparecidos e não temos um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Nós temos até a rede ESAP que se propôs a ser esse cadastro nacional, mas que nós vimos que ainda estava muito incipiente. E foi isso que nos motivou, porque, em tese, para cada cadáver encontrado, nós temos uma contrapartida de um registro de desaparecimento. Nós sabemos que uma pessoa, quando desaparece, a família tem todo aquele périplo, né, de correr necrotérios, né, os hospitais, e não encontrando, vai até uma delegacia e faz um registro. Rogério, quem é o desaparecido? Eu não consegui visualizar bem esse desaparecido ainda. É alguém que provavelmente já está morto, é um desaparecimento dado por um parente que não localiza mais o seu ente por alguma razão, ele volta a reaparecer. De quem nós estamos falando? Pois é, então é exatamente isso, né? Foi isso que nos fez evoluir inicialmente de um programa de identificação de vítimas, que iria resolver um problema nosso do Centro Integrado, uma situação emergencial, né? A vítima, alguém que foi vitimado de homicídio, mas para que nós pudéssemos apurar essa identidade dessas vítimas, nós tivemos que criar um banco de dados relacional. O que é esse banco de dados relacional? Não era só um cadastro, simplesmente, onde você diz assim, consta lá o desaparecido João da Silva, né? O cadastro diria sim ou não, né? No nosso banco de dados relacional, a essa consulta, a resposta pode ser sim, não ou talvez. Nós alimentando o banco com determinadas características físicas da pessoa, como, por exemplo, cicatrizes, né, tatuagens, as vestimentas, nós podemos recuperar a identidade. E aí que veio a nossa surpresa, porque do montante de desaparecidos, do montante constante no nosso banco de dados relacional, apenas entre 20% e 30% resultava em vítima de crime. Os outros desaparecidos, aí é a sua pergunta, têm causas as mais diversas. Isso vai desde criança que sai de casa, vai para as ruas, o idoso que sai de casa, às vezes com problemas, deficiências mentais, outro tipo de deficiência, depois é encontrado num abrigo, até o sujeito que abandona o lar, abandona a família e vai morar em outro lugar, ou aquela pessoa que simplesmente sai de casa, sem documento, tem um ataque cardíaco, vem a falecer, não é vítima de homicídio, mas se torna um cadáver. Né? Doutor Pedro, no Brasil a gente teve uma chaga muito grande relacionada a desaparecidos políticos. Isso ainda chegou até esse trabalho que vocês estão fazendo também, ou não? Eu acredito que sejam fenômenos distintos, né? A produção dos desaparecidos políticos se deu num contexto da ditadura militar e por razões sociológicas muito específicas, aquela época em especial.
O nosso programa trata de um conceito que a gente gosta de denominar de desaparecidos civis, justamente para diferenciar daquele tema. Mas por que é necessário diferenciar? Justamente porque o que nos permite avançar na questão é o conhecimento da sociologia envolvida. É o estudo dos casos e a construção de padrões, a construção de métodos e sistemas a partir daí. Então, a realidade que nos envolve em relação a esse programa hoje afeta aos desaparecidos civis, os quais estão tomando perfis específicos. A gente tem acessado a praticamente todos os estudos que já foram feitos no tema no Brasil, não são muitos, mas há alguns muito bons. Então, é importante frisar que o nosso programa, sem prejuízo de poder investigar casos que eventualmente venham envolver um desaparecido político na origem, mas ele tem por tema específico o desaparecido civil. Aquele que, como o Rogério bem colocou, se tornou desaparecido pela questão vinculada ao crime, mas por todos os outros motivos sociológicos que existem. O que nos trouxe como alavanca, na verdade, para o programa avançar, foi justamente poder conhecer essa situação em específico. Por exemplo, a gente teve um caso recente agora de uma criança que estava abrigada em determinada comarca, e essa criança não tinha uma identificação, ela não sabia dizer, havia apenas indícios. O programa conseguiu, através desses pequenos indícios, através, na verdade, dos meios que a gente está construindo para acessar as informações, identificar e localizar os familiares daquela criança, produzindo um resultado. O que a gente tira dessa experiência é que o fundamental é a gente ter o conhecimento da realidade de modo a juntar as bases de dados que hoje existem no Brasil. Elas são múltiplas e são fragmentárias. Para dar um bom exemplo, quando a gente construiu esse primeiro banco de dados relacional, a nossa maior dificuldade foi conhecer a base de dados. Porque o intuitivo seria dizer, olha, vamos pegar todas as características físicas dos desaparecidos e vamos confrontá-las com dos cadáveres. Nada mais fácil, nada mais óbvio. Agora, quando você começa a ler essa base de dados, você descobre, em primeiro, que ela é muito frágil. Então, características que deveriam constar, que seriam as que nós buscaríamos em primeiro plano, não existem. Cor dos olhos, cor dos cabelos, não constam. E, principalmente, cor da pele, num país como o Brasil, é um dado muito subjetivo. Você encontra nas sindicâncias, tanto as de 10 anos atrás como as mais recentes, referências como branco limpinho ou marrom bombom. E, inclusive, há uma constatação de um estudo do Instituto de Segurança Pública de que no Brasil, que é um país multirracial, o próprio policial que preenche aquele registro de ocorrência tende a atribuir uma cor neutra, a cor parda, porque aquilo não o constrange nem constrange a quem está fazendo o registro. Pedro, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente retoma já porque nós queremos saber que estrutura dispõe o Ministério Público para fazer esse trabalho. A gente volta já.